Olá, olá, olá! Bora pro nosso 40º episódio do IOCast? Hoje o assunto é alimentação na terceira idade. Nos episódios anteriores a gente falou sobre alimentação na infância, alimentação na fase adulta e agora a gente vai falar sobre a melhor alimentação para ser feita na terceira idade. Antes de mais nada, quero dizer que estamos de cenário novo. Talvez eu ainda mude esse cenário aqui, porque eu ainda estou me encontrando nesse apartamento. Para quem não sabe, eu morava na Bahia, agora eu tô morando em Buenos Aires. Então, agora a gente tem um novo cenário, o cenário do apartamento. Estou tentando achar a melhor coisa aqui. Sair de um lugar que tinha reforma, por exemplo, eu falava para vocês que talvez teria barulho de reforma. E agora eu tô aqui na cidade mesmo, uma loucura. Então, às vezes eu vou escutar uma piscina, às vezes eu vou escutar algumas reformas que estão acontecendo por aqui também. Se eu escutar em cima, eu moro aqui em cima, enfim, uma coisa tudo mais. É isso, gente, vida real, entendeu? Não tenho estúdio, eu gravo da minha casa mesmo, então é isso, às vezes você vai escutar alguma coisinha ou outra. Mas bora lá, né, então, falar de Ayurveda, falar de alimentação da necessidade, que é o que eu vou falar aqui, tá? Bom, como eu expliquei nos episódios anteriores, em cada fase da vida a gente tem a predominância de um dosha naturalmente, né? O dosha fica mais predominante, por conta das mudanças, né? Mudanças hormonais, mudanças, né, de desenvolvimento, e é natural, tem que ser assim mesmo, né? Só que daí, óbvio, que se a gente tem algum dono que é mais dominante, a gente também precisa lembrar de cuidar dele, né? Lembrar que ele tem uma disposição maior para agravar, para ser cuidado, justamente porque ele é quem está mais presente naquele momento. Pausa para beber água, né? Vamos tomar água. Para quem está ouvindo, né? Agora eu estou ouvindo a explicação, quem está ouvindo tem frio, né? Ou está enchendo no inverno, você tem tipo água morna, que é muito melhor proteção. Mas eu só parei de aqui voltando. Então, na terceira idade, é uma idade, né? Que vai começar ali a terceira idade, 55, 60 anos. Para a mulher, né? Ela é mais marcada ali na menopausa, né? Então, quando acontece a menopausa, quando a mulher tem o declínio hormonal, ela não menstrua mais, né? Ela não está mais apta à reprodução, né? Agora ela já é uma mulher na fase idosa, praticamente ela é uma mulher que agora vai aproveitar outras coisas que ele já outras coisas da vida, não mais, né? A reprodução. Então, esse marco, então, né, da menopausa, dos 55, 60 anos, jovens, né, mas de modo geral, então, pessoas ali acima de 55 anos, a gente sai, então, dessa fase rica da vida que a gente está durante toda a fase adulta, que foi o episódio passado que a gente comentou, né, e a gente entra, então, na fase vata da vida, então, a infância, a fase kapha, a fase adulta, né, é a fase pitta, a fase de transformação, de ação, de reprodução, e a última fase da vida, a fase idosa, é a fase em que vata está mais presente no organismo naturalmente. Então, nessa fase de ser idoso, é uma fase, então, que começa a acontecer, né, para as mulheres tem o declínio hormonal, para os homens também vai ter, né, mas é que as mulheres veem muito fácil isso com a menopausa, mas também tem declínio, tem redução dos tecidos do corpo de modo geral, tá? Então, quando a gente está falando de tecidos do corpo, lembra, a gente está falando de tecido sanguíneo, plasmático, ossos, tecido medular, tecido de gordura muscular, né? Então, todos os tecidos do nosso corpo, né, são formados diariamente, são formados o tempo inteiro durante toda a nossa vida. E aí, quando chega a fase adulta, a gente começa a ter um declínio também dessa formação de tecido, uma redução dessa formação de tecidos, né? E aí, com isso, a gente vai perdendo, então, massa, gordura, ossos, né? Tem muitas pessoas que se não cuidam muito bem do vata. Quem já tem uma constituição vata tem mais facilidade para desenvolver isso, ou quem tem uma alimentação, uma rotina de vida que já grava vata, né, desde muito tempo, acaba chegando na fase idosa da vida, como, por exemplo, artrite, artrose, né, osteoporose,
Então, todos esses problemas que vão ter alguma relação com vata, principalmente ali a osteoporose, né? Que então é esse vata muito agravado. Então, é muito comum na fase adulta não, né? Na fase idosa, a gente vê pessoas com esse tipo de problema, porque é justamente o vata que não foi bem controlado, e aí chega nessa fase e ele acaba causando problemas, tá? Então, nessa fase também a gente tem o declínio do nosso Agni, né? Então, o nosso poder digestivo cai, então é natural que os velhinhos acabem comendo menos, né? Às vezes a gente vai na casa do vô, da avó, a gente fala, nossa, como come pouquinho, né? Nossa, avó, você não tem fome? Eu sou assim com os meus avós, né? Às vezes eu percebo que eles comem pouquinho, comem que nem passarinho, comem, às vezes, várias vezes ao dia, bem pouquinho, porque não tem muita fome, tem fome pra comer uma refeição, né? Porque é natural mesmo, né? Então, porque tem esse Agni irregular, para começar, tem esse declínio do Agni, esse Agni ele diminui, mas também tem o Agni irregular, que é o que a gente chama no Ayurveda de Vishama Agni, que também já falei sobre os Agnis em outros episódios, agora não vou me recordar qual era o número do episódio, mas você pode olhar pelo nome, mas tem um que eu falo sobre os tipos de Agni. E aí eu explico mais, né? Se você quiser, vai lá ouvir. Mas o Vishama Agni, ele é um Agni irregular, então é um Agni que ora tá forte, ora tá fraco, ora, né, não aparece. Então, assim, geralmente os velhinhos, né, as pessoas idosas, eu falo velhinhos, gente, mas tá, pessoas na fase idosa da vida, porque a gente tá falando de pessoas acima de 55 anos, essa sacanagem de falar velhinhos, né, mas vocês me entendem, né, quando eu falo de fase idosa, eu já penso logo nos meus avós que são velhinhos, então me desculpem, mas não é só velhinho, a gente tá falando de pessoas acima de 55 anos, que são super jovens ainda, mas pro Ayurveda já existe esse declínio hormonal, né, então a gente precisa, declínio hormonal e declínio tecidual, então a gente precisa observar isso, mas enfim, voltando aqui, mais um parênteses, tô cheia de parênteses hoje. Mas a gente então precisa observar esse Agni, a gente vai perceber que nas pessoas então acima de 55 anos, pessoas na fase idosa, elas costumam ter esse Agni irregular, então são pessoas que costumam não ter mais tanta rotina alimentar. Então, são pessoas que tem dias que tem fome no café da manhã, tem dias que não tem dias que tem fome meio-dia, tem dias que vai ter fome 2 da tarde, tem dias que não tem fome, né, na hora de dormir, aí tem dias que tem. Então, a pessoa ela começa a ter esse Agni irregular, esse Agni que se apresenta em horários diferentes, de formas diferentes, às vezes com muita fome, às vezes com pouca fome, e é natural, porque tem esse Vata, né, mais presente, o Vata, ele tem esse Agni mais irregular mesmo, tá? E aí, então, por conta desse declínio do Agni que eu comentei, né, do nosso poder de digestão, poder de digerir, transformar os alimentos, a nutrição, então, dessas pessoas começa a ser prejudicada, né? E esse é um dos motivos pelos quais os tecidos não são mais tão bem formados, tá? Quando os tecidos do corpo, eles não se formam adequadamente, a gente tem também a perda do que a gente chama no Ayurveda de Ojas. Também já falei sobre Ojas em outros episódios. Acho que não tem um episódio específico de Ojas, mas tem. Eu falo sobre ele justamente quando a gente tá falando de digestão, né, de formação de tecido. Que são os episódios mais antigos, né? Um dos primeiros, eu acredito, porque é uma coisa bem importante. Então, eu tenho certeza que eu falei sobre isso lá no começo. Mas por isso que eu sempre falo que quem tá assistindo esse episódio, se não assistiu todos os outros, precisa assistir, porque eu vou fazendo uma construção de conhecimento aqui, tá? Então tem uma lógica para esses episódios. Então por isso que vale a pena assistir todos, né, na ordem. Mas vamos lá. Então a gente tem o que a gente chama, né, de Ojas, que é a essência da boa nutrição. É uma substância dentro do organismo, que posso chamar de substância, que é formada a partir da perfeita nutrição de todos os nossos tecidos. Então lembra, a gente tem toda a cadeia de tecidos, né, que eu falei, que vão sendo alimentados, né, com a nutrição que a gente faz. Então vai sendo, né, os canais de nutrição do corpo vão levando a nutrição para esses tecidos, e quando todos esses tecidos são formados adequadamente, então a gente não tem nenhum bloqueio de canal, a gente não tem deficiência nutricional, então a gente tá conseguindo nutrir todos eles bonitinho, não tem inflamação no corpo, não tem nada que impeça a nutrição. Quando a gente forma todos os tecidos bonitinho, o que sobra da nutrição, depois de nutrir todos eles, vai para formação de Ojas. O que é o Ojas? O Ojas, então, ele é essa essência que forma a nossa força, vitalidade, imunidade, né, que faz a gente ficar jovem por mais tempo, né, faz a gente ter energia, né, tudo isso, essa disposição, essa força, essa, né, vontade de viver, ela vem
desse Ojas. E a nossa imunidade, que a gente fala tanto hoje em dia, também vem desse Ojas, tá? Dessa boa formação de todos os nossos tecidos. E quando a gente entra nessa fase da vida mais vata, precisa muito, né, cuidar da digestão, cuidar do vata, porque senão, né, como a gente começa a não formar muito bem os tecidos, a gente começa a não formar muito bem essa força, essa imunidade também. E aí a gente percebe então que essas pessoas na fase idosa, elas começam a ficar mais doentes, ter mais facilidade, né, de pegar gripe, resfriado, né, doenças virais de forma geral, outras doenças, né, se desenvolverem, ficam mais cansadinhas, dormem mais, tem mais dificuldade para praticar exercício físico, né? Tudo isso por quê? Porque vai perdendo Ojas, como não tá formando tecido adequadamente mais, né? Por conta desse Agni irregular, desse Vata predominante, também começa a não produzir tanto Ojas. E aí acontece que quando, né, a gente produz Ojas, desde que a gente nasce, que a gente vai, né, se alimentando, formando tecidos, a gente vai produzindo Ojas. Tem fases da vida que a gente produz menos e aí a gente tem baixa imunidade, né? Mas de modo geral a gente tá sempre produzindo Ojas. Quando vai chegando no final da vida, a gente começa a não conseguir mais produzir tecido, não consegue mais produzir Ojas, e aí quando a gente para completamente de produzir Ojas, aí é quando ocorre a morte, né? Quando a gente não tem mais de onde tirar força, energia, não forma mais tecido, então a gente acaba morrendo. Então, ainda assim, a gente tem menos Ojas normalmente, né, nessa idade, mas a gente precisa cuidar para tentar ter o máximo possível. Então, a gente tem que se alimentar de acordo com esse Agni, com esse poder digestivo. Então, perceber como tá a cada dia, como ele é um Agni irregular, né, a pessoa nessa idade precisa perceber esse Agni a cada dia, identificar, cuidar, né, tomar, de repente, né, especiarias digestivas, cozinhar comida com especiarias digestivas e priorizar uma alimentação. Quando a gente fala de respeitar o Agni, quando a gente tem um Agni irregular, a gente precisa, na maior parte do tempo, né, como rotina, como hábito, ter uma alimentação fácil de digerir e ao mesmo tempo nutritiva e untuosa para evitar o agravamento patológico do Vata, para evitar aquele desequilíbrio a ponto de causar problemas, né? Lembra, ele tem um aumento natural, mas a gente precisa evitar que ele agrave a ponto de gerar problemas, tá? Então, a gente vai ter mais Vata, menos Kapha, mas então a gente quer aumentar um pouquinho esse Kapha, que tá pouco, né? O Kapha é quem forma tecido, lubrificação, né? Mucos protetivos. Então, a gente precisa tentar aumentar um pouquinho esse Kapha. Então, a gente usa substâncias mais untuosas na alimentação, faz uma alimentação mais úmida e untuosa, mais nutritiva, mas ao mesmo tempo cuidando para não ser muito pesada, muito difícil de digerir, sempre observando esse Agni. Então, uma boa alimentação para uma pessoa nessa fase da vida vai ser... Agora é a hora que você pega o papel e a caneta, se você ainda não pegou. Na verdade, você já devia ter pego, já tem bastante informação aqui que você devia ter anotado. Mas se você ainda não pegou, te dou aí um segundinho pra você pegar enquanto eu bebo água. Papel e caneta na mão. Vamos lá. Então, a boa alimentação, ela vai ser comidas, de preferência, né, na maioria das vezes, cozidas e quentinhas. E, não posso comer comida crua? Não é isso, você pode comer uma saladinha, você pode comer fruta crua, mas de modo geral e principalmente quando a fome não estiver muito forte, né, quando você perceber que tá muito irregular, né, à noite, logo que acorda, que são 2 momentos do dia que a gente tem um Agni um pouco mais baixo, a gente deve evitar, então, tô me colocando no meio como se eu fosse idosa, né, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas as pessoas nessa idade, elas precisam, então, evitar coisas muito pesadas que possam não ser bem digeridas depois e aí gerar toxina, gerar ama, e aí é um grande problema, né, uma das doenças, por exemplo, que os idosos têm bastante, é o que a gente chama na Ayurveda de ama vata, que é a artrite reumatoide. O que significa? Ama, né, toxina, alimento não digerido, misturado com vata, né, esse vata que agrava e se mistura, se encontra com ama, se mistura com ela e gruda em locais que estão mais fracos no corpo. Então, no corpo dos idosos, por exemplo, as pessoas que vão tendo esse declínio de tecido, por exemplo, a gente tem as juntas, né, que vão se enfraquecendo e aí então o vata com ama se gruda ali nessas juntas e começa a causar dor, começa a causar inflamação, começa a causar problemas, tá? Então,
Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado para não formar toxina, para não formar AMA, tá? Então a gente precisa cuidar dessa alimentação, fazer uma alimentação mais fácil de digerir. De modo geral, os alimentos crus, eles são mais difíceis de digerir justamente porque eles estão crus. Quando você cozinha, você já acelera um pouco o processo de digestão, né? Porque você já tornou ele mais mole, mais fácil de ser digerido. Então, priorizar alimentos cozidinhos é melhor, então fazer as frutas cozidas, por exemplo, no café da manhã, né, fazer os legumes, os vegetais cozidos, tá, isso tudo vai ajudar na digestão, mas de vez em quando, por exemplo, no almoço, que é um horário que geralmente se tem mais poder digestivo mesmo, que é o correto, né, é a refeição que a gente pode fazer um pouquinho mais pesada, aí você pode comer de repente uma saladinha que você gosta junto com a comida, tá? Nunca salada, só um prato de salada crua, tal, não vai ser legal para os idosos, tá? Até porque saladas, se a gente tá falando de folhas, né, de folhas verdes, dessas folhinhas leves, elas são leves, ou seja, elas são muito similares à vata, são muito adstringentes de modo geral, então vão agravar a vata, tá? Então não é legal você comer todos os dias, não é legal comer em exagero, mas comer junto com a comida no almoço aí não tem problema, tá? Evitar também coisas geladas, tá? Então assim, água, de preferência morna, principalmente no clima mais frio, sempre morna, quentinha. E quando tiver muito calor, aí pode ser água a temperatura ambiente, tá? Mas nunca gelados, porque o fogo digestivo já é ruim e você vai baixar mais ainda esse fogo digestivo. Então, evitar ao máximo coisas geladas. O sorvetinho de vez em quando tá tudo bem, longe das refeições, mas de modo geral, sim, evitar coisas geladas vai ser muito importante nessa fase. Evitar também consumo de bebidas alcoólicas, né? Porque resseca o vata também, tá? Aí, de novo, por exemplo, numa primavera que o Kapha grava, você pode tomar um vinhozinho, né? E também, de vez em quando, com os amigos, pra relaxar. A gente também é humano, né? Então, se gosta, pode beber uma cervejinha, não tem problema. Mas isso não pode ser rotina. Não pode ser assim, um vinhozinho toda noite, um vinhozinho, né, todos os dias, né, com, sei lá, com o marido, com o filho, não é legal, tá? Aí é bom evitar mesmo e fazer esse consumo realmente esporádico, tá? Isso é bem importante, porque senão resseca bastante, não é muito legal pro vatinha, não. Aí também, né, quando a gente tá falando de crus, tem gente que gosta de comer cenoura crua, né, legumes crus, e aí esses vão acabar sendo mais pesados pra digestão mesmo, tá? Então é bom evitar. Uma coisa que vai ser legal, por exemplo, das frutas, né? Frutas pesadas, priorizar fazer cozidas, então banana, fazer mais cozidinha, maçã, pera, mais frutas mais ácidas que beneficiam o vata, por serem ácidas, por terem bastante fogo na composição, elas ajudam na digestão também, né? Elas têm uma mais fácil digestibilidade por terem a questão do ácido, né? Do fogo. Então, por exemplo, laranja, né, pode comer crua, né, pode, né, tomar suco não é tão legal. Eu acho que, né, é mais legal você comer mesmo, né, a laranja do que tomar o suco, mas de vez em quando, lembrando sempre, de vez em quando não tem problema, a gente tá falando de rotina de todos os dias. Mas, por exemplo, maracujá, abacaxi, tá? Então pode ser essas frutinhas mais ácidas, você pode comer crua. E uvas também, uvas, principalmente uvas pretas, né? Romã, isso sim, aí você pode comer crua sem problema nenhum. Só sempre observar o acne, observar como você se sente. Se você comer a fruta e aí perceber que ficou pesada, é porque não tá legal pra você naquele momento, então você evita, tá? A auto-observação é muito importante em qualquer idade. Legumes que vão ser muito bons, né? Por exemplo, beterraba, abobrinha, tá? Que as pessoas também gostam de comer crua, mas eu sempre falo, né? Olha como você se sente, olha como, né, fica o teu corpo. E aí, de vez em quando, fazer raladinha e tal, beleza. Mas no almoço, tá? E não sempre. Chutei não, né? Disse essas duas aqui porque eu percebo que é o que as pessoas mais comentam. Tem muita gente que me pergunta, mas e a beterraba raladinha? E a cenoura raladinha? A abobrinha raladinha? É cru, né? Então, evitar, né? É sempre melhor nessa fase da vida. Aí, outra coisa, né? Número 2, do que é muito importante, a gente falou comidinhas quentinhas, né? E cozidas, bem cozidas, evitar tudo que for gelado, tanto bebida quanto comida. E, na verdade, eu falei 3 coisas, né? Mas, agora, outra coisa que é muito importante é comidas mais úmidas e untuosas. Sobretudo no clima mais frio e seco. Então, por exemplo, no outono, que o clima é mais frio e tá ainda muito seco,
é uma boa a gente evitar qualquer coisa que seja muito seca, né? Como, por exemplo, tapioca, cuscuz, cuscuz de milho, né? Cuscuz baiano, como, por exemplo, granola, né? Tudo que for muito crocante, biscoito, pães também, tudo que é feito de farinha, que tem essa pegada mais seca, não é legal, né? Nessa fase da vida. Então, é legal evitar, de modo geral, não ser regra na alimentação, mas principalmente evitar quando tiver o clima mais vata também. Então, quando for outono, ou aquele período do inverno, que geralmente também é mais seco, então isso a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, preferir mais, por exemplo, à noite, preferir fazer mais sopinhas, cremes, caldos, né? Na hora do almoço, aí pode brincar um pouquinho mais com os alimentos, mas também usar gorduras de boa qualidade, então usar ali óleo de gergelim é ótimo, né, pra essa fase da vida, é ótimo pra vata, usa ghee pra quem não tem nenhum problema com derivados de leite, também usar frutas, né, por exemplo, abacate, coco, que tem bastante óleo, né, gordura é muito bom também, tá, nessa fase vai ser muito legal, são alimentos nutritivos, tá, então evita que o vata agrave ainda mais. O khichdi também, que é a mistura da lentilha com arroz, bem molhadinho também, bem úmido, vai ser legal. Mingau, né, principalmente para de manhã comer frutas cozidas, mingau, essas coisas mais molhadinhas, mais úmidas, vai ser bem interessante também, tá? Outra coisa, preferir cozimento ao vapor ou na água, evitar assados, né, de regra geral, né, do dia a dia, evitar assados, coisas na air fryer, assim, evitar ao máximo, aqueles grelhados esturricados. Por quê? Porque você está tirando toda a umidade do alimento, toda a untuosidade do alimento. Então, sempre preferir esses cozimentos que mantenham o alimento mais úmido, mais untuoso, tá? Então, como eu falei, farofas, granolas, cuscuz, essas coisas não é legal, então é bom evitar ao máximo, né? Não ser regra na vida, de vez em quando não tem problema nenhum, mas não ser regra na vida. Gorduras, como eu falei, né? Uma gordura muito boa é o óleo de gergelim, é o óleo de coco, é o óleo a manteiga ghee, né? Então tudo isso vai ser bem legal, azeite de boa qualidade, tá? O tahine é um alimento que é muito rico em cálcio, né? E a gente tem essa perda aí do cálcio, essa dificuldade de produzir cálcio na fase idosa, então é muito legal também usar o tahine. Aí de docinhos, né? Pra quem gosta de um docinho aí, preferi sempre aqueles feitos, por exemplo, de raízes, de aveia, de leite vegetal, que é mais fácil de digerir do que o leite de vaca. O leite de vaca, ele é muito interessante, tá? É ótimo pra quem tá na fase idosa da vida, é super nutritivo. Pacificador de vata. Só que tem a questão da gente saber que leite hoje em dia é difícil achar leite de qualidade, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que observar a pessoa que fizer o consumo. Então o idoso, a idosa que resolver fazer o consumo de leite, tem que ser em dose terapêutica. Então é assim, é meia xícara por dia, não é pra tomar um copão de leite, tá? E observar como o corpo reage. Talvez não seja bom, então eu sempre indico observar, porque infelizmente a gente não tem mais a qualidade do leite que tinha antigamente, tá? Então, e tem que ser leite de vaca, de verdade, né, sem nenhum aditivo químico, e tem que ser aqueles leites que duram um pouquinho, leite que você compra na geladeira, o leite pasteurizado, tá? Não leite UHT, não aqueles de caixinha que duram a vida, que isso não é leite de verdade e vai ser mais inflamatório do que qualquer outra coisa, tá? Então, mais leite vegetal vai ser bom, leite de coco, leite de castanha, aveia. E por que eu falei das raízes, né? Porque as raízes vão ser ótimas pro vata. Por quê? Porque são bem nutritivas. Então, principalmente à noite, comer raízes, né? Creme de raízes vai ser maravilhoso. Evitar também, óbvio, como em todos os episódios eu falo para todos os tipos de pessoa, evitar ultraprocessados e processados, tá? Principalmente os ultraprocessados. Então, alimento ali com uma lista enorme de ingredientes, aquelas coisas prontas de supermercado, não vai ser legal, tá? Então, evita ao máximo, porque você não quer inflamar o seu corpo, você já tem uma dificuldade de produção de tecido, você já tem um acne ruim, então você não quer, né, trazer mais problema pro teu corpo e mais doenças, tá? Então, nada de ultraprocessados, comida tem que ser comida de verdade. Água morna, né? Como eu falei, evitar tudo que é gelado, então a água morna vai entrar aqui assim como quase regra na vida da pessoa idosa. Então, quanto mais água morna, melhor. E principalmente água morna
próximo das refeições. Evitar qualquer coisa fria, gelada próximo das refeições. Chazinhos vão ser ótimos, água morna com gengibre em pó, principalmente, tá? Evitar gengibre in natura, porque gengibre in natura resseca e aumenta a vata. Então, de preferência, gengibre em pó, sempre de boa qualidade, com a certeza de que não tem farinha misturada, tá? Porque, infelizmente, tem lugares que você compra granel, né? Eu sempre falo, não compre a granel, porque às vezes eles misturam com farinha, com amido, então compra de marcas mesmo do supermercado, que você veja ali na lista de ingredientes que é só aquilo, não tem lista de ingredientes normalmente, né? Quando tem, pode ser contaminado com isso, com aquilo, aí você vê outra marca que é melhor, tá? Como temperos na comida, a gente pode usar bastante gengibre em pó, pimenta do reino, bastante assim, não é pra ficar picante a ponto de não conseguir comer, porque picância demais também resseca a vata, mas trazer um quentinho pro corpo é bom. Então, gengibre em pó, pimenta do reino, cominho, cúrcuma, com moderação, tá? A cúrcuma não pode ser em exagero, porque a cúrcuma também tem bastante astringência, então ela pode, a astringência, amargor, então ela pode agravar o vata, então sempre, né, não exagerar, não precisa colocar em todas as refeições o tempo todo, mas de vez em quando a cúrcuma cai muito bem, sim. Semente de mostarda, semente de coentro, as pimentas mais adocicadas, tipo pimenta da Jamaica, né, também pode ser usada, pimenta síria, né, aquele mix de pimentinhas ali, de ingredientes ali da pimenta síria também são bons, tá? E é isso, evitar excesso de picância, tá? Aí não vai ser legal, mas um pouco de picância para trazer calor no corpo vai ser bom pro Agni, vai ser bom pro Vata. E priorizar no prato, quando você for montar seu prato, alimentos de sabor doce, ácido e salgado, que eu já falei, já expliquei em outros episódios, tem um episódio só sobre os 6 sabores dos alimentos, tá? Então, vai lá assistir que eu não vou ficar me estendendo. Então, tem maior quantidade, esses sabores no prato vai ajudar o Vata a se equilibrar, beleza? E é isso. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Não vou me estender demais, porque já deu bastante tempo de episódio aqui, já tem bastante coisa pra vocês digerirem, tá? E, claro, passem esse episódio pros idosos que você conhece, pras mulheres que estão entrando na menopausa, para que elas já comecem a se preparar para essa fase da vida, né? Passe para todo mundo que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo e ajude seus avós, suas mamães, né? Que já estão nessa fase, a se alimentar direitinho também. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o que comer quando a gente tá doente. Por que eu vou falar sobre isso? Porque tem bastante gente me escrevendo, falando, Yara, tô desfiada, tô gripada, tô isso, tô aquilo, que é muito comum agora no outono, no inverno também vai ser bem comum. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que comer quando a gente tá doentinha, tá? Então eu te espero no próximo episódio. Não esquece de curtir esse vídeo, de seguir o canal se você não segue ainda, ativar o sininho de notificação para você sempre ser avisado quando tiver vídeos novos. E comenta aqui se você gostou, se você tiver alguma dúvida, que eu vou ter um prazer em te responder.